Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos mais uma vez no mais um momento da Palavra de Deus. Estamos aqui nessa madrugada para falarmos do livro de Juízes, capítulo 9, a partir do verso 7. E já de antemão quero já estar te convidando para você assistir o nosso vídeo até o final. No final você deixa o seu joinha, deixa seu like, tudo bem? Então vamos aqui ler a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 9, versículo 7 em diante, vai nos dizer: E dizendo Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que é em verdade e em sinceridade obrastes, fazendo o rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos. Pois bem, meus amados, esta palavra é a parábola das árvores, né? Aqui vai falar sobre que Jotão, né? Ele foi contar essa parábola aos homens ali de Siquém, né? Por Jotão, filho mais novo de Gideão. É o único sobrevivente do massacre dos 70 irmãos por Abimeleque. É uma profecia em forma de parábola, uma vez que se cumpriu. Abimeleque, filho bastardo de Gideão, aspirava a ser rei e persuadiu os homens de Siquém a matarem todos os 70 irmãos, os filhos legítimos de seu pai. E ele escapou, e o proclamaram um rei. Jotão, sobrevivente, subindo ao monte Gerizim, proferiu a parábola ao rei e ao povo, fugindo em seguida. Nesta parábola, eles vão falar sobre diferentes árvores, que eles queriam ungir. Primeiramente, ele fala da oliveira. Ele pede para a oliveira. Depois ele pede para a figueira. Depois eles pedem, para a videira. E por último, eles pedem para o espinheiro, porque nenhuma das árvores aceitaram a ser rei, reinar. Nessas árvores desejosas de um rei, temos a apresentação figurada do povo de Siquém, que estava descontente com o governo de Deus e ansiava por um líder nominal e visível, como tinham as nações pagãs vizinhas. Os filhos mortos de Gideão são comparados a Abimeleque,
como as árvores boa ao espinheiro. A palavra traduzida por reina sobre dá a ideia de pairar e encerra também a ideia da falta de sossego, de insegurança. Então nós observamos aqui a vida da nação do israelita é retratada pela semelhança como essas árvores, né, citadas na parábola, cada qual com uma propriedade especialmente valiosa ao povo do Oriente, mas poderia ter tido a respeito das árvores, sendo a vida de cada uma diferente uma da outra, né? Embora todas recebem sustento do mesmo solo, cada um toma da terra o que é compatível com a sua própria natureza, para produzir os respectivos frutos e atender às suas necessidades. São as árvores diferentes no que se refere a tamanho, forma e ao valor. Cada árvore possui a sua própria glória. As fortes protegem as mais fracas do calor intenso e nas tempestades ferozes. A oliveira é uma das árvores mais valiosas. Os olivais eram numerosos na Palestina. A figueira, famosa por sua doçura, era também altamente apreciada. Seu fruto era muito consumido e seus ramos frondosos forneciam um excelente abrigo. Adão e Eva usaram as folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ali em Gênesis, capítulo 3, do verso 6 e 7, nós vamos ver sobre isso, né? Os figos são os primeiros frutos mencionados na Bíblia. A videira era igualmente estimada por causa dos seus imensos cachos de uva, que produziam vinho, grande fonte de riqueza na Palestina. Você vai encontrar ali sobre isso, Números capítulo 13, versículo 23. O vinho que alegra Deus e os homens. Sentar-se debaixo da própria figueira ou videira era uma expressão proverbial que denota paz e prosperidade. O cedro, o maior de todas as árvores bíblicas, era formosa por sua notável altura, pois muitas vezes media 37 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Por causa da qualidade da madeira, o cedro foi usado na construção do templo e do palácio de Salomão. Altivos e fortes, eles simbolizavam os homens de Siquém, poderosos e suficientes para levar adiante o terrível massacre dos filhos de Gideão. O espinheiro é um poderoso arbusto que cresce em qualquer solo, não produz frutos valiosos e a sua árvore, da mesma forma, não serve de abrigo. Sua madeira é usada pelos habitantes como combustível. O fogo que sai do espinheiro refere-se à sua natureza inflamável, uma vez que pode facilmente e em pouco tempo ser consumido. Então, meus amados, a aplicação é por demais óbvia que o nobre Gideão e seus respeitáveis filhos haviam rejeitado o reino que lhes fora oferecido, mas o bastardo e desprezível Abimeleque o aceitaria e se afiguraria aos seus súditos como o espinheiro, incômodo e feroz, destruidor. Seu caminho acabaria da mesma forma que o espinheiro, em chamas, no reinado mútuo dele para com seus súditos.
para nós a lição, o doce contentamento com a nossa esfera de atuação e privilégio de estarmos na obra de Deus, estando no lugar em que o Senhor nos pôs, é inutilidade da cobiça por mera promoção. Como a oliveira, a figueira, a videira, o espinheiro são muitas vezes usados como símbolos de Israel. Será proveitoso retomar-nos de modo resumido essa aplicação. A oliveira fala dos privilégios e das bênçãos, de Israel, corretamente chamada primeiro Rei das Árvores, porque por manter-se sempre verde, fala da duradoura aliança que Deus fez com Abraão. Antes mesmo de Israel se formar, todas as bênçãos recebidas por Israel, a principal foi o dom da palavra de Deus e o dom do seu Filho. Hoje, os gentios regenerados estão pregando sobre o Filho de Deus a Israel, levando até essa nação a palavra de Deus. Deus plantou em Israel essa figueira, mas o seu fruto se corrompeu, no lugar da doçura houve amargor. Foi o que aconteceu quando o nosso Senhor veio a Israel, pois os seus não o receberam. O amargor, os judeus os consideram um endemoniado e formaram conselho contra ele para o matarem. Hoje acontece a mesma coisa, pois Israel ainda rejeita o seu Messias e é amargo para com ele. O fracasso de Israel se vê no ressecamento da figueira. Jesus procurou um fruto na figueira e não encontrou. Por isso Jesus amaldiçoou e a figueira se secou. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Então Jesus ele amaldiçoou a figueira. A videira simboliza os privilégios espirituais de Israel. O que caracteriza a videira era o vinho, que alegra tanto a Deus como ao homem. O espinheiro, a mais insignificante das árvores, só serve para ser queimada. Sendo assim, estava disposto a reinar sobre as árvores. Todas elas estavam dispostas a lhe prestar submissão. Isso é profético e reflete o dia em que Israel será dominado pelo anticristo. O espinheiro é uma árvore cujos espinhos representam a maldição do pecado. Quando o espinheiro vier, dirá: vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Quando nosso bendito Senhor esteve aqui, disse: vinde a mim. E o que teve em resposta foi: fora, fora, crucifica-o. Não temos rei, senão César. Mas quando vier o espinheiro, eles o receberão e farão uma aliança com ele, depositando a confiança na sua sombra. Sairá fogo do espinheiro e consumirá a todos. Essa é uma profecia sobre a grande tribulação, hora da dificuldade para Jacó. Mas o próprio espinheiro será queimado e destruído. Livro de Juízes, capítulo 9, verso 20. Isso acontecerá na vinda do nosso Senhor, por meio daquele que morreu no madeiro, amaldiçoado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a profecia que está na Bíblia. Jesus virá e o anticristo será desmascarado, será queimado, assim como o espinheiro, Ele será queimado. Louvado seja Deus. Vamos